Que alegria gigantesca, meus queridos! Em comemoração aos 30 anos de One Piece, nós, leitores e espectadores da obra, fomos presenteados com dois anúncios absurdamente bombásticos. O primeiro é o filme de God Valley, previsto para o verão japonês de 2027. E o segundo, o misterioso filme Bad, que já temos uma grande ideia do que se trata, com data de lançamento para 2029. Sobre God Valley, todo o incidente lendário vai ser adaptado em um longa-metragem. Vemos essa infame batalha entre os capítulos 1159 e 1166 do mangá, mas não sabemos ao certo tudo que será adaptado nesse filme. Eu imagino que a história comece no capítulo 1155 com Rox de Shebeck no Salão das Flores encarando Imu-sama e acabe com sua morte pelas mãos de Figarland Garlin, culminando na queda de God Valley e na explosão do relâmpago que se espalha como a nova geração. Dessa forma, a animação seria muito marcante e estabeleceria um ciclo perfeito do personagem, pois o começo do filme seria o início da ascensão de Shebeck e terminaria com o fim da era de Rox, com todos os grandes nomes que marcaram essa época partindo em suas próprias jornadas em busca de construir seus nomes e reputação. Ainda não temos muitas informações sobre o longa-metragem, mas muitos acreditam que ele vai trazer cenas estendidas de alguns dos momentos que passaram muito rápido no mangá, como por exemplo a luta entre Rox e Garlin, que foi resumida em poucos quadros com a derrota completa do Cavaleiro de Deus. Certamente seria um prazer enorme para todos nós ver o pai do Shanks sendo obliterado pelo pai do Barba Negra, por mais estranha que essa frase possa parecer. Então, no momento, a gente aguarda por mais detalhes como duração, diretor, animadores envolvidos e se ele vai ser lançado para outros países do mundo além do Japão. Eu espero que sim, porque esse filme é uma verdadeira celebração de tudo aquilo que One Piece construiu ao longo de quase 3 décadas. E o mais impressionante é que o filme, que chega no ano em que a obra completa 30 anos, sequer precisa do protagonista ou qualquer outro membro do Chapéu de Palha para ser um sucesso estrondoso. Os protagonistas da obra não estão ali para conduzir a história, carregar as cenas nas costas ou servir como principal ponto de conexão com o público. Ainda assim, tudo ali continua respirando One Piece, porque Eiichiro Oda construiu um mundo grande e vivo o suficiente para que histórias inteiras possam existir dentro dele sem depender diretamente dos personagens que acompanhamos desde o início. Por isso, esse filme demonstra a força do legado da série. A história mergulha em outros personagens, em outra fatia de tempo da história, em acontecimentos que ajudam a expandir a dimensão daquele universo e elementos de lore que foram sendo construídos, conectados e desenvolvidos durante mais de 20 anos. Esse longa-metragem mostra que a obra cresceu a um ponto em que o universo criado consegue sustentar por si só acontecimentos gigantescos e memoráveis. É de fato impressionante, mas por agora o que temos revelado e que mais chama a atenção é o logo genial. Aqui, como vemos no teaser, o D aparece destruído pelo choque de Haki do Conquistador, simbolizando a morte de Rox. Mas ainda mais legal é a letra estar dividida exatamente em 3 partes, representando os 3 Ds envolvidos no combate: Monkey D. Garp, Rox de Shebeck e Gold D. Roger. Uma decisão muito bem pensada da equipe criativa e que não pode passar batida por nós, fãs que carregam o Haki da observação. Além desse anúncio maravilhoso de God Valley, que é algo que muitos de nós esperávamos há muito tempo, e é basicamente ver um desejo se tornando realidade, tivemos outra novidade insana. O anúncio do filme de God Valley por si só já é o suficiente para quebrar a internet. Olha isso, são mais de 24 milhões de visualizações em menos de 24 horas. E sabendo o quão bombástico isso é, eles ainda decidem anunciar outro filme dividindo o peso com God Valley. Surge então o misterioso One Piece Bad, anunciado para 2029. Exatamente o ano em que o anime completa 30 anos de história, enquanto o anúncio de God Valley é para o ano em que o mangá completa 30 anos de história.
Não temos nada confirmado, só o seu teaser que, por mais absurdo que pareça, já dá poderosos indicativos sobre o que vai se tratar o filme. O primeiro que precisamos analisar aqui é o seu logo, que destaca exatamente a letra D. Visto que o filme de God Valley também dá ênfase nessa linhagem, tendo como conflito principal a batalha entre 3Ds, é bem provável que tenhamos algo muito relevante sobre essa família tão importante. Então ter o D como destaque no logo é algo proposital e que levanta questionamentos. Será que teremos revelado através do filme o que é a vontade dos D? Será que teremos revelado qual é a tempestade que eles trarão para o mundo? E aí que tá a primeira grande pista sobre o que podemos esperar de Bad. Existe um detalhe no teaser que chama bastante atenção. Enquanto de God Valley é marcado pelo som de batalhas, confrontos e explosões de Haki do Rei, em Bad a única coisa que temos é o som do vento forte. Repara, e se todos os elementos estéticos apresentados no filme de God Valley fazem sentido com o que vai ser mostrado na história, também não faz sentido que o pouco que temos do filme Bad traga indicativos para nós? Então a ideia da tempestade dos D ser trabalhada nesse filme faz sentido quando analisamos seu teaser. Isso faz pensar imediatamente em Monkey D. Dragon. A gente está falando de um personagem que desde sua primeira aparição é cercado por referências ao vento e às tempestades. Inclusive, é um personagem reservado até os dias de hoje. Já vimos Shanks lutar, vimos Rox the Shebeck do início ao fim. Neronaimu revelou sua verdadeira forma e poderes no arco de Elbaf, mas o Dragon continua sendo guardado para algum momento muito especial de grandeza. Seu próprio poder ainda é um dos maiores mistérios de One Piece, e um filme dedicado a explorar sua história, a formação do exército revolucionário, ou até mesmo o momento em que Dragon decidiu desafiar o governo mundial, seria algo simplesmente absurdo. E, curiosamente, uma sequência direta dos eventos de God Valley, onde ele decide abandonar a marinha. Seria espetacular acompanhar a jornada dele em busca de revolucionar o mundo, se tornando o líder que se tornou. Acho uma opção muito maneira, seria super legal e, claro, aos olhos do governo mundial, o Dragon é mau. O Dragon é bad. Mas ele não é o único D que vai ter um papel gigantesco nessa história e que se encaixa com esse filme. Outro personagem que promete receber muito destaque no final da obra é Marshall D. Teach, o Barba Negra. E aqui, Bad começa a ficar ainda mais curioso, porque dentro da obra, seja para o governo mundial ou até para os próprios piratas, o Barba Negra é realmente mau. Mas não só isso, olha que interessante. A gente sabe que o Oda adora fazer jogos de palavras, brincando com traduções e seus diversos significados. Em Somali, Bad significa você é, ou you are. E o autor já revelou que se nascesse no nosso mundo, o Barba Negra seria da Somália. Isso pode ser só uma coincidência, mas considerando aí a quantidade de detalhes que Oda costuma esconder em coisas aparentemente insignificantes, é difícil não levar isso em consideração. Principalmente porque existe outra interpretação ainda mais interessante levando em conta essa. Bad, que significa you are, pode ser uma espécie de resposta ou paródia a We Are, a música de abertura mais icônica de One Piece e que representa um todo, um bando, o coletivo, nós. Enquanto You Are significa um título mais individualista, sozinho, tal como Teach viveu e, ironicamente, ainda vive. E se a gente levar esse trocadilho mais a fundo ainda, You Are Bad. O filme após o de God Valley pode aprofundar sua origem, sua ascensão ou até mesmo contar em maiores detalhes os acontecimentos pós-incidente de God Valley, logo depois do pequeno Teach e sua mãe Eris serem salvos por Bartolomeu Kuma. Essa é outra possibilidade que eu acho maravilhosa e seria um prazer enorme acompanhar. Além disso, o próprio nome Bad esconde um segredo na língua japonesa que se conecta perfeitamente a Marshall D. Teach. Isso porque em japonês, as letras B, A e D
podem ser representadas como Beado, algo que, quando colocado em sequência, lembra bem a pronúncia de beard, ou seja, barba em inglês. No caso, falado em japonês, né? Ficaria ali escrito então Beado. E aí a associação fica óbvia. Beado, do caso de bad, beard, black beard, barba negra. Então seria um trocadilho genial entre a palavra bad, mal, e uma leitura possível em japonês para a palavra beard, no caso, barba. O que reforça a ideia de ser um filme sobre o Teach, mostrando, por exemplo, como ele começou a formar os Piratas do Barba Negra ou algum momento importante da sua história que ainda não conhecemos. Eu acho a possibilidade de ser um filme ou do Dragon ou do Teach, cara, simplesmente incríveis, mas ainda há outras especulações excelentes que valem menção. Uma das interpretações mais interessantes é que Bad significa Before and After Dawn, antes e depois do amanhecer. Então seria um filme explorando Nika, Joy Boy e o verdadeiro significado do amanhecer. Eu acho que todo fã de One Piece ficaria encantado de ver um filme sobre Joy Boy. Inclusive, outra interpretação também reforça essa ideia. Bad como Boy and a Dream, um garoto e um sonho. E aí, a associação com Joy Boy é simplesmente gigante. Poderíamos finalmente receber um grande flashback sobre o passado de Joy Boy, o século perdido e o sonho que iniciou toda essa história. Gosto de tudo isso, qualquer possibilidade aí, a gente só ganha, só alegria pro fã de One Piece. E ainda existe outras interpretações que seguem para lados bem distintos. Bad também é o nome de uma famosa banda japonesa dos anos 80, conhecida por cantar Kimi ga Suki dato Sakebitai, a primeira abertura de Slam Dunk, um anime produzido pela própria Toei Animation que vai fazer o filme Bad. Será que isso levanta a possibilidade do filme seguir um caminho parecido com o One Piece filme Red, tendo uma relação muito maior com música? E se eles seguirem por algo assim, até Binks poderia entrar nessa história. Imagina se o B aí é de Binks. Binks no Sake é a música mais importante de One Piece e está diretamente ligada a algum dos maiores mistérios da obra. Um filme que trouxesse Binks, Joy Boy, o século perdido e a música como elemento narrativo seria absolutamente insano. Eu acho que o que já ficou claro aqui é o seguinte: qualquer uma das opções que eu levantei no decorrer desse vídeo são muito boas. Os fãs de One Piece vão sair ganhando de qualquer maneira, e vai ser espetacular ver tudo que esse filme tem para revelar. Mas, no momento, a única coisa que sabemos com certeza é que Bad foi anunciado para 2029, exatamente no ano em que o anime de One Piece completa 30 anos. E seu teaser parece ter sido cuidadosamente construído para levantar perguntas. Temos o D destacado no logo. Temos o vento e a possível referência à tempestade. Temos possíveis conexões com Dragon e Marshall the Teach. Temos Joy Boy, Nika e o amanhecer. Temos a possibilidade de uma história sobre o século perdido, e ainda existe a estranha conexão musical com a banda Bad. No fim das contas, pode ser que o significado esteja escondido em alguma dessas teorias, ou que o Oda e a Toei estejam preparando algo que ninguém imaginou e realmente não fazemos nem ideia. Mas se God Valley vai contar uma parte do passado, seria muito interessante que Bad esteja preparando a história que vai explicar um passado ainda mais antigo, absolutamente importante para o futuro de One Piece. Meus queridos, esse foi o vídeo, um Big News sobre anúncios de 2 filmes de One Piece, simplesmente fantástico. Espero que você aí esteja tão empolgado quanto eu estou para esses 2 longa-metragens. Cara, God Valley, absolutamente sensacional. A gente fala isso aqui do canal desde sua primeira menção. Pensando, pô, imagina só se eles fizessem na verdade um filme separado e tal, e agora simplesmente 6 anos depois tá se realizando. É simplesmente uma loucura e muito mágico para todo fã de coração de One Piece. E no mais, é isso. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha, e se você gostou desse conteúdo, por favor, meu querido, deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. Beijo gigante no seu coração e até a próxima. Tamo junto, valeu!